Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. As invasões coloniais em África. Ser ou não ser? Eis a questão. Estamos no século XXI. Ser livre neste planeta Terra ninguém é completamente, por mais que pense que é, pois na realidade somos apenas parte de um todo complexo. Somos um coletivo humano, inseridos em outros coletivos animais, vegetais e minerais. Essa é a realidade dos factos comprovados pela ciência. Mas vivemos muitas vezes na ilusão de que comandamos totalmente nossos atos e nossas vidas e até a vida dos outros. Metáfora. Isso é uma ilusão de quem de si se acha bastante, pois apenas percepciona o horizonte sentado à varanda de seu quintal. Os indivíduos ou o coletivo humano não podem sobreviver sozinhos no planeta, sem estarem inseridos, interagindo na companhia de outras espécies, pois não conseguiriam um viver físico e espiritual harmonioso, equilibrado e não infeliz. Os humanos australopitecos. Para haver um entendimento mais profundo da mensagem contida neste ensaio, é muito importante que, aqui e agora, se faça uma reflexão antropológica ampla sobre quem foram os primeiros colonos planetários, pois a sociedade humana, os primeiros hominídeos, desenvolveram-se conforme afirma a ciência e, comprovado através do DNA global humano, na região da África Austral, os chamados australopitecos, visto que esta região planetária era muito sustentável em alimentos. As savanas eram frondosas e abundantes em frutos e plantas medicinais. Os mares eram ricos em peixe. Haviam muitos rios. O clima era excepcional. As terras muito férteis, etc. E são lógicas estas teorias científicas, já comprovadas. Não é por acaso que se diz que África é o berço da humanidade. Os seres humanos originais, os australopitecos, conseguiram sobreviver sem muitas dificuldades e à medida que aumentavam em número, pois a natureza era uma mãe abençoada e benigna. Foram espalhando-se por África, pela Ásia, América, Europa e Oceania. E foi natural essa expansão humana, pois estes seres são curiosos por instinto e muitas vezes são obrigados a desafios e a construírem e palmilharem por caminhos novos. Os primeiros humanos eram naturalmente escuros de pele, pois o clima nesta região austral assim o exigia, visto ser esta cor de pele a que melhor se adaptou aos climas quentes e aos raios solares, pois esta cor é mais resistente e forte, e pode-se afirmar com total realeza que os primeiros humanos a colonizarem o planeta Terra foram os povos negros da África Austral,
e isso deve ser um motivo de orgulho e de satisfação para os seus descendentes mais diretos, desses primeiros povos, e de respeito por parte de todos os outros povos, pois a raça humana desenvolveu-se e sobreviveu a partir daí. Com o início da colonização planetária pelos povos australopitecos, em função dos diversos climas e diversos ambientes, naturalmente estes colonizadores do planeta adquiriram características físicas diferentes na pele, no rosto, no cabelo, na altura, ao falar, na cultura de cada um, em geral, à medida que iam descobrindo novos habitats. Pode-se afirmar que o primeiro colono planetário era negro. Com o desenvolvimento dos humanos, diferentes nas cores, mas semelhantes no seu interior físico e mental, nos 5 continentes, apenas diferentes nas suas culturas regionais, adaptadas ao meio aonde vivem, estes povos, na sua luta pela sobrevivência diária, tentavam impor-se uns aos outros e até escravizando uns aos outros para seu próprio benefício, pois consideravam os outros grupos humanos como seres não iguais. E ainda hoje, assim acontece em muitos lugares do planeta, demonstrando esta atitude um menor desenvolvimento intelectual humano e um patamar cultural pouco elevado. Foi natural este caminhar humano, pois os seres vivos, ao nascerem, não se apresentam com um intelecto desenvolvido, mas têm um potencial elevado para um desenvolvimento mental, à medida em que fisicamente vão crescendo equilibradamente, adquirindo e acumulando mentalmente as experiências das suas próprias vidas e das vidas do que os antecederam, desde que tenham uma boa alimentação diversificada e estejam inseridos numa cultura coletiva minimamente harmônica e desenvolvida. As invasões coloniais em África. Os colonizadores portugueses, antes do século XV, viajando nas suas caravelas e com suas armas de ferro e pólvora e tecnologias marítimas e militares, desenvolvidas anteriormente na Ásia e levadas para a Europa por viajantes, chegaram à costa africana mais ao sul e aportaram nas suas belas praias. E já tinham o conhecimento de que a escravatura, praticada desde há muitos anos em diversas regiões da América, da Ásia, da Europa, etc., era um modo de vida econômico rentável, pois o humano escravo era também uma máquina de produção a ser explorada ao máximo para benefício econômico de seu proprietário. E, na visão destes escravagistas, consideravam que alguns humanos são superiores aos outros. Os povos colonizadores, ao aportarem nas praias, mesmo tendo armas de fogo, certamente encontraram resistências nesse contacto com os povos africanos, que eram em número muito superior ao seu, e provavelmente os invasores não arriscaram de imediato uma entrada invasiva nestes territórios. Os colonizadores vieram com seus modos de vida econômicos diferentes,
muitas vezes escravizadores, e extremamente consumistas, pois seu intuito era o ganho fácil, rápido e ganancioso. Não vieram para um encontro e trocas culturais nem raciais, respeitando os valores culturais intrínsecos a cada um. A estes povos africanos foi imposta, pela força do magote, uma economia vinda do exterior, estranha e até errada, pois estas sociedades humanas autóctones viviam em suas regiões, nas suas terras, de forma natural e com os seus próprios modelos econômicos. E, se não fossem estas invasões coloniais, certamente ainda hoje estas nações autóctones poderiam estar a beneficiarem-se de uma economia consubstanciada na sua cultura milenar, equilibrada. E suas famílias, tanto as que ficaram como as que foram deportadas, não teriam sido desmanteladas e destruídas. Esta chegada colonial não trouxe benefícios sociais, ambientais e econômicos aos povos que viviam nas suas regiões naturais, de uma forma geral, e alterou substancialmente seu modus vivendi, pois viviam em grupos tribais, com uma cultura ancestral bem adaptada, tranquilamente, e utilizavam-se da natureza de forma correta e tinham uma subsistência farta e não infeliz, pode-se deduzir. Eram povos de boa aparência, saudáveis, normalmente em paz nas suas regiões, pois as terras eram férteis, são até hoje, imensas, belas savanas, e as populações não eram numerosas, o que lhes permitia não terem necessidade de lutar pela posse de suas terras. E, como dizia o poeta Camões, português deportado pelos seus pais para a África e numa atitude cultural de maior respeito pelas outras culturas, pois tinha uma visão mais ampla sobre o mundo, eram belas terras semeadas de ninfas e amores. O correto é cada povo desenvolver os seus próprios meios sociais e econômicos, à sua maneira. E, se, com a globalização, acharem por bem alterar seus modos de vida econômicos, sociais e ambientais, é uma escolha própria e teriam tempo para refletir e se adaptarem aos novos valores. O certo é que ninguém tem o direito de invadir a casa alheia.